Bom dia, 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 bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Vamos lá. Vamos para as nosso encontro matinal, excepcionalmente 7 horas 17 minutos, terça-feira, dia 28 de novembro do ano de 2023. Que ano, hein? Que ano, meus amigos. Que ano, que ano, que ano. Mas vamos lá. Let's go, kids. Marina Bogas. Joelho estala ao flexionar sem carga, sem dor. Na academia, quanto mais peso no leg, mais dor. Que recomenda? Então, Marina, estalar não tem relação com a dor que você está sentindo. Essa estalar é um sinal de instabilidade, né? Pode ser que esteja luxando um pedacinho de menisco lesionado para dentro da articulação, pode ser que tenha... que mais que estala? Pode ser uma plica sinovial, né? Tem que investigar isso. Agora, quanto mais peso no leg press, mais dor, aí, posicionamento leg press, aí, posicionamento, ângulo de amplitude, né? E assim, dor no leg press, que é uma coisa não usual e não comum, a gente tem que pensar também com muito cuidado, né? Mas já seja um diagnóstico, né, condromalácia patelar, tá? E a gente tem que entender o que é essa lesão. Lili Fernandes, no Mato Grosso. Então lá são 6h19. Bom dia para você, Lili Fernandes. 6h19. Então, Marina, você vai no ortopedista para investigar, para ver se isso daí é uma síndrome patelofemoral, né? E vai começar provavelmente um tratamento para isso, porque dor no exercício tá errado, né? Você pode ter dor no músculo, agora dor na articulação. Pessoal, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de dor, eu sinto dor para treinar, né? O músculo, quando submetido a estresse, ele dói, né? Por conta da fadiga. Agora, dor articular é sempre ruim, né? Até porque quanto mais dor articular, menos dor muscular. Você vai impedir aquele músculo de trabalhar. Vamos continuar aqui com as nossas perguntas de assinantes. Carlinha Barreto. Mãozão, explica sobre a intensidade e hipertrofia na musculação. Deixa eu formular o texto na mente. Bom, Carlinha, intensidade e hipertrofia é uma coisa que relaciona a nossa compreensão de que a contração do músculo, quando efetivada, com uma quantidade de tensão, ou seja, uma intensidade, e durante um determinado tempo, ela se torna uma informação. E o nosso músculo ele reage a essa informação fazendo algumas modificações. Força, potência, velocidade, resistência e hipertrofia são basicamente as capacidades musculares que nós temos à disposição e que esse músculo vai gerar a partir dessa informação. A grande questão é que, diferente do que intuitivamente nós pensamos, né, não é a quantidade de cansaço que vai gerar um bom resultado, né? Ou seja, que delícia, mexerica. Então não é a quantidade de cansaço, não é o quanto você vai se colocar no seu limite físico que vai chegar numa situação de estímulo para sua
para sua hipertrofia. E sim, na verdade, você tem que imaginar um alvo, né? Porque você precisa de uma quantidade de estímulo também. Não é simplesmente de intensidade cresceu, senão a gente levantava, sei lá, 200 quilos no agachamento uma vez e a nossa coxa, nosso glúteo, nosso quadril, nossa dorsal, tudo isso ia aumentar, e não é assim. Então tem que existir na intensidade um fator moderador que faça com que cada um de nós seja capaz de executar aquela tarefa mais e mais vezes, que é o que a gente chama de volume. Eu acho legal que o Tácito, ele tem o professor Tácito Júnior, ele tem uma definição muito interessante, né? A intensidade, né, na verdade, o peso é o rei da hipertrofia, mas o volume é a rainha, né? Se a gente não dá uma quantidade de repetição de informação, você não consegue ter uma modificação do que é o tamanho do músculo, principalmente o tamanho, tá? Então, todo treino que visa hipertrofia, ele não é um treino que você está pensando simplesmente na intensidade, é um treino que você está pensando no volume dele, na repetição com que você dá essa intensidade. E dessa forma, quando a gente percebe que existe uma repetição de informação, conseguimos entender que, além daquilo que a gente chama de tempo sob tensão, que define o tamanho do peso que você vai colocar no seu exercício, né? Eu digo tamanho porque é muito impressionante que quando a gente coloca bastante peso, assim, dá uma sensação de que a gente é ultra forte, tá? E dá aquela sensação de estou fazendo alguma coisa produtiva, né? Mas quando você tem essa quantidade de peso, né, que você está colocando no seu exercício, você tem como se fosse um limite para que a quantidade de movimentos que você faz, eles sejam suficientes para fazer com que o seu corpo entenda aquele estímulo como hipertrofia. Então, o que o profissional de educação física faz? Ele faz um cálculo, né, de força máxima para repetições, né, e ele chama isso 8 repetições máximas, 12 repetições máximas, 15 repetições máximas. E no contínuo de cargas, que é uma coisa que vocês aprenderiam se vocês fizessem um curso do Belmiro de Salles, né, nesse contínuo de cargas ou de pesos, né, vocês vão perceber que de 8 a 15 repetições, né, tá onde mora, né, o melhor estímulo para a hipertrofia, não só porque a quantidade de peso ela é adequada, e sim porque é uma quantidade de peso que permite que você faça muitas repetições. Antes de entrar, claro, na resistência. Então, parece meio óbvio isso, né? Mas se você tem um exercício que você vai fazer 12 repetições máximas, isso não é apenas a definição do número de movimentos que você vai fazer, e sim o objetivo de repetições que você precisa alcançar com aquele peso. Quer dizer que você tem que fazer 12 repetições, sendo que o máximo, antes de você atingir uma falha técnica, por exemplo, que é quando você faz errado para conseguir completar, né, seja atingido, tá? Então, Carlotinha, o mais importante que a gente tem em relação à intensidade, quando a gente fala de hipertrofia, é saber que ela só é viável ou interessante ou útil quando a gente tem também uma quantidade de repetição crítica para você conseguir fazer com que o seu músculo entenda que existe um estímulo para ele hipertrofiar. Por quê? Porque dentre as qualidades musculares, né, a hipertrofia ela depende muito do número de repetições que você faz. Gustavo Fonseca: minhas mãos doem muito ao fazer exercício em aparelhos de puxada.
me impede de subir carga. Com certeza não é normal, Gustavo. É difícil falar assim, né? Minha mão dói, você não tá localizando, não tá dizendo o tipo de dor, mas sempre eu costumo falar, pessoal, né? Se você tem uma dor durante o treino, vá ver o que é, tá? Por quê? Porque em geral, problemas ortopédicos, eles evoluem, eles pioram. E quando você tem o início, a deflagração de uma doença ortopédica, né? Você tem uma lesão, né? O que acontece? Às vezes a quantidade de estímulo do esforço diário é o suficiente para não deixar essa lesão ela cicatrizar. E aí começa a existir uma condição para criar uma cronicidade dessa lesão. E isso é o pior que pode acontecer, porque vai chegar uma hora, você vai estar fazendo suas coisas normais no dia, você vai sentir a mesma dor. Você nem vai precisar fazer exercício para fazer isso. Tá? Eduardo Moretti. Minha taxa metabólica basal e minha resposta ao treino e dieta são rápidos. Mas quais os sinais para saber isso? Na verdade, Eduardo, isso é o que você está fazendo, né? Ela é uma suposição, né? É muito difícil a gente ter essa certeza. Normalmente a gente acha, assim como a gente acha que às vezes não tem dieta, não tem uma genética boa, porque o que está acontecendo está aquém daquilo que a gente mereceria, de acordo com o que cada um de nós está se esforçando para o treino, né? Mas o jeito de você avaliar isso é você, do ponto de vista de taxa metabólica basal, né, fazer uma calorimetria, né? Aí você consegue, né, esse dado direto. Ainda do Eduardo. Outro dia mandei no grupo minha evolução de abril até agora. Você chegou a ver? Sim, passei o olho na sua evolução, Eduardo. Mas é complicado porque a gente não tem tudo, né, todos os dados. Assim, o grupo é um grupo que eu uso para avisar o pessoal quando vai ter live, né, o horário das lives, né? Então também não é bem o local, né, para a gente ver o que é, né, o caso de cada um, o caso clínico de cada um, né? Você vai ver que o pessoal coloca lá, tipo, atualizações, ó, tô assim, tô assado, pô, legal, é assim mesmo que tem que acontecer. Mas pra gente conseguir opinar sobre alguma coisa, imagina que precisa de muito mais dados pra gente entender o que tá acontecendo. José, o que eu faço para perder peso? Era gordo, emagrece, depois voltei a ser gordo, preciso mudar. José, é assim, o que você precisa fazer é não parar de fazer aquilo que fez você emagrecer. Na verdade, o pessoal tem essa ideia assim, eu vou fazer dieta até maio, aí em maio eu paro. Então, tem gente que pensa isso do exercício também. Eu, aliás, quando comecei a treinar, eu tinha 11 anos de idade, cara, sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, eu quero chegar em 36 de braço, porque quando eu chegar em 36 de braço eu paro. Eu tinha esse número na cabeça. Eu não queria ter 40, eu não queria ter 45, eu não queria ter 50, 54, não, eu queria ter 36 de braço, flexionado e quente. Era isso que eu queria ter. Então, a gente tem essa ideia de que dieta é um período, de que treino é um período, e isso na verdade não existe, né? Quando você começa um processo de modificação do seu físico, de alteração daquilo que é o que você deseja para sua vida, esse período ele tem que ser, ou esse período, essa ação modificadora, ela tem que ser eterna, né? Não dá para você, né, fazer uma reeducação alimentar e depois voltar para uma orgia alimentar. Você vai voltar a ser como você era. Então eu acho que o que existe aí, o que mais precisa em você é orientar o seu conhecimento, porque quanto mais você conhecer sobre isso, cara, você consegue vencer a parte mais difícil, que é conseguir emagrecer. Isso é difícil. Tem tanta gente tentando, José, você não faz ideia e não consegue, cara. Ó, vou fazer um merchan rapidinho, né? Vai conhecer o Plano Muse. Você vai ter tudo que é minha aula, você vai ter tudo que é palestra, o que você imagina que eu já produzi na internet tem lá no Plano Muse.
E talvez seja isso que está te faltando. Vontade não te falta, capacidade não te falta também. O que está te faltando eu acho que é conhecimento. Você vai dar conta, meu, certeza. Geme Freud, como você conciliou o estudo para o internato com o estudo para as provas de residência médica? Sou interna. Bom, eu quero que você saiba que, em primeiro lugar, Geme deve ser do quê? Guilherme, Glaucio, Walter, Germano. Vou te chamar de Guilherme, pronto. É o nome do meu irmão, eu gosto muito. Guilherme, então é o seguinte. Primeiro que você está numa fase muito mais complicada que a minha. Passar na residência aqui para você era muito mais difícil do que passar na residência na minha época, porque hoje tem muito mais faculdade de medicina do que na minha época, tá? Talvez o que não tenha mudado é a quantidade de caras bons que estavam prestando. Então, o que tinha de muito desafiante no ano que eu prestei, né? Como você pode segurar a vaga de residência para entrar no exército? As pessoas que entraram no ano anterior ao meu, muitas serviram no exército. Então, de 12 vagas, sobraram 3. Então, por uma sala de pouco mais de 115 alunos, né, a gente tinha, eu não lembro o número certo, mas colega meu tinha uns 20 caras que queriam ortopedia, fora o pessoal que era de fora da Escola Paulista que queria ortopedia, né, disputando essas 3 vagas. Né. Imagina, se tivesse 4 caras na minha sala, são 4 caras exatamente com a mesma qualidade médica do que eu. Os caras estudaram comigo 6 anos, passaram pelos meus professores, matérias, estágios e provas, né? Era a mesma coisa praticamente, né? Então, isso era muito difícil, né? Então, a gente disputava pouco com um cara muito bom, né? Eu acredito que hoje tenha mais vagas de residência na ortopedia, né? Mas eu entendo que também hoje tem muita faculdade de medicina que aumenta o número de competidores, né? Sendo assim, eu posso te falar que eu entendia que a prova de residência era uma prova de resistência emocional também, igual o vestibular. E eu precisava que a minha cabeça estivesse boa. Como que eu preparei minha cabeça? No 5º ano eu comecei a estudar uma coisa diferente. Foi quando eu fiz a minha pós-graduação de Fisiologia do Exercício no antigo CEF, Centro de Estudos em Fisiologia do Exercício, né? O CEF, quem cuidava era o professor Antônio Carlos da Silva, né? Que foi meu professor de iniciação científica desde o 3º ano. Então, eu pedi para ele, professor, eu posso assistir aula, né? E aí, o que eu fiz toda terça e quinta à noite, minha terapia era sair da faculdade, né, ir lá às 7 horas da noite, 6h30, e assistir aula até às 11, lá no prédio da Fisiologia, da Escola Paulista de Medicina, toda terça e quinta, pra, sei lá, me dar uma direção diferente na minha cabeça e tirar o foco, né? Uma coisa é o seu trabalho, outra coisa é o seu foco. Eu estudava o que eu tinha que estudar para ser um bom médico, né? E aonde eu deixava o meu estresse? Eu deixava, né, na sala de aula da pós-graduação de Fisiologia, porque eu estava assistindo aula com um monte de gente já formada, né? Era uma turma enorme, cara. Tinha, sei lá, tinha umas 150 pessoas assim fazendo pós de Fisiologia na minha época. Então, né? Tanto que eu fiz de novo a pós, né, quando eu passei no exército. Aí eu refiz a pós, né? E tem gente que lembra de mim, porque às vezes eu saía do quartel e ia direto para pós. Então eu chegava de farda, o que causava algum estranhamento, né? Imagina um militar entrando numa escola federal, né? Imagina hoje o que seria o AUE. Mas enfim. É isso, Guilherminho. O que você tem que fazer é estude para ser bom médico, tá? Mas tem alguma coisa para focar o seu estresse e não o seu esforço, tá? E coloca o seu estresse numa coisa que você nunca viu na vida. Eu acho que é a melhor coisa, né? Ou um desafio muito grande que não seja a residência, para parecer que a residência ou que a prova de residência é um esforço menor do que o que você está tendo.
né? Aprende um idioma, né? Não sei, faz um exercício diferente, aprende música, né? A música também é muito bom, né? Ela vai forçar um, um estímulo matemático do seu cérebro, então essas coisas, então vão dar certo, você vai ver. Ramon Personal Studio, bom dia. Muita dor. Pregabalina para fibromialgia e quetiapina para desacelerar e dormir. Faz sentido? Bom, Ramon, se foi o que o teu médico prescreveu para você, acredito que seja, né? Faz sentido. Né? A pregabalina é uma das principais medicações, junto com a gabapentina, que a gente usa para dor neurológica. Tá? E ele ajuda a dormir também, então ele potencializa a ação da quetiapina. A quetiapina, ela é praticamente ela é um neuroléptico, né? Então ela dá uma desacelerada boa, né? E faz você, né, ajustar aquele padrão mental para você conseguir descansar, tá? Mas faça uso dessas coisas com, né, a supervisão médica, tá? Porque isso não é balinha de jujuba que você pode ficar tomando indefinidamente, tá? E qualquer efeito colateral, comunique seu médico, né, para você conseguir ter o melhor possível do que é o seu tratamento. Juanita Calmensink Vital. Juanita, hoje só vim pedir para mandar um abraço para o meu amigo quase personal, falta só colar grau, Efraim Souza. Efraim, um abraço para você. Tudo de bom e sucesso na profissão. Parabéns pela escolha da educação física, que notoriamente é uma profissão que, além de capacidade cognitiva para você estudar, depende de muita destreza física, habilidade e principalmente, quando a gente fala de habilidade em lidar com as pessoas, né? Porque você vai estar lidando com elas. Boa parte das pessoas, né, que eu percebo na academia vai forçada, usa o personal como se fosse uma desculpa para treinar. Tô pagando personal, preciso ir. Né? Chega lá com aquela cara de derrotado e ainda assim você vai enfrentar tudo isso e vai causar sorrisos nessas pessoas que vão descobrir a satisfação de superarem suas limitações relacionadas à capacidade física. Palmas a todos os profissionais de educação física que todo dia trabalham nessas condições mentais, pessoal. Já pensou? Que o doente que senta na minha frente, ele quer melhorar. Agora, a pessoa que chega muitas vezes na academia, ela chega e não quer treinar. Então isso é até um puxão de orelha em você que fala, eu pago personal, preciso ir. Se eu não tivesse personal, eu com certeza não iria. E esse é um puxão de orelha leve, sabe por quê? Porque ele tem a ver com um propósito. E você tem que ter propósito na sua vida. Se você não tiver propósito em alinhar aquilo que é a sua compreensão do teu propósito, você sempre vai ser torturado pela sua vida. Eu tenho que estudar. É muito diferente de eu gosto de conhecer isso. Eu tenho que treinar. É muito diferente. Eu me sinto bem quando eu treino. E isso é um passo excelente, né? Aqui até na tua capacidade de gerar resultados para você. Tirado foto com você, o Alejandro Mariotti, vulgo Thor do Cerrado. Você precisa ver os vídeos dele de suplementos, ele é muito bom. Vou procurar o Thor do Cerrado. Pode deixar. Saulinho Botelho. Bom dia, Saulinho. Musculação 6 vezes por semana, mais 30 minutos de natação como cardio, em vez de corrida 30 minutos. Benefício da natação? Saulinho, benefício da natação, como qualquer cardio, né, ele é dependente da intensidade que você coloca nesse trabalho. Né? Entenda que você não colocou para mim, por exemplo, o momento dessa natação, seria logo depois do seu treino. Né? Eu acho que tem uma coisa muito importante que é a sensação da água no seu corpo, que é relaxante, né? Cara, tem coisa mais gostosa que pular na piscina depois de você treinar, né?
O único lugar que eu faço isso é lá na fazenda do meu pai, que meu pai construiu uma academia para mim e construiu uma piscina para Beta. Então cada um vai no que mais gosta. E aí, invariavelmente, depois do treino eu vou lá e dou um tibum, né? Mas eu não fico nadando 30 minutos para me exercitar, né? E como você, na natação, você tem o uso de um volume muscular maior, a tendência é que você tenha uma adaptação, que você tenha um estímulo aeróbico mais relevante. Qual o problema? O problema é que quanto mais relevante esse estímulo, mais você complica o que é a recuperação muscular da musculação, né? Fazendo com que exista uma concorrência entre estímulos. Isso não é treino concorrente, né? Quando você coloca cardio no meio de exercício resistido, mas é uma forma de você criar uma sinalização diferente, né? André e nada, ou Andréia? Deve ser Andréia. Andréia nada. Qual a importância da creatina para quem dorme pouco? André, isso é uma das coisas que a gente vem estudando ultimamente, que é muito legal, né, que é a ação positiva neurológica da creatina para quem faz restrição de sono. Então, teoricamente, quando você tem uma pessoa que restringe sono e que você consegue fornecer para ela a creatina que ela usa, a gente consegue diminuir os problemas relacionados com a restrição de sono. Isso é interessante, né? Porque, aliás, isso é muito interessante. Ué, cadê aqui? Preciso dar um recado para vocês, pessoal, que deixa eu achar aqui. Mensagem do meu amigo Jaira. Pelo seguinte, tá? Nós estamos precisando de sangue, tá? Sobretudo no AC Camargo, tá? Se vocês já ouviram falar do AC Camargo, o AC Camargo é um grande centro de tratamento de câncer do mundo, nada fala que é do mundo. Então, eu sei que muitos de vocês treinam, muitos de vocês ficam acompanhando seus exames, muitos de vocês acabam tendo um hematócrito maior do que 49%. E mesmo os que não têm, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para a capacidade de bem que vocês podem fazer simplesmente com o ato de uma doação sanguínea. Então, o AC Camargo, ele está fazendo uma campanha para fazer com que as pessoas elas doem mais sangue, porque isso é um bem que a gente precisa nesse tipo de linha de trabalho, que é o câncer, tá? Aí, Camila Leão, bom dia Camilinha, já colocou o que é, eu vou até marcar aqui, já colocou o site da AC Camargo no YouTube, né? Fixar mensagem. Para vocês conhecerem mais, ou para vocês saberem o que se passa, tá? Então, dia 25 de novembro, a gente comemorou o Dia Nacional do Doador de Sangue, né? E o objetivo, né, era agradecer os doadores de sangue pela ação de doar e sensibilizar a população para a importância da doação, tá? Agora, o mês de novembro inteiro não é só o mês do Black Friday, de gastar dinheiro, é o mês de você ser solidário
a quem precisa. E aí a gente está falando, pessoal, para quem a gente está falando, são para salvar a vida, né? É um negócio que é muito importante. Ó, o Gubrum, sou doador de plaquetas há 10 anos, faz um bem incrível para nós, doadores. Então, a questão de doação não é uma coisa que você vai entregar para a pessoa simplesmente para ela ter bem-estar, é para ela conseguir viver. Então, para doar sangue, você precisa pesar mais de 50 quilos, ter entre 18 e 60 anos. Candidatos com idade entre 16 e 18 podem doar sangue mediante autorização dos pais ou responsáveis. E candidatos com idade entre 60 e 69 anos podem doar se tiverem realizado ao menos uma doação anteriormente. Você precisa estar em boas condições de saúde, em repouso mínimo de 6 horas e ter feito uma refeição nas últimas 3 horas sem alimentos gordurosos. Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, não possuir nenhuma doença crônica tipo cardíaca, vascular, renal ou reumática, não ter tido câncer, não ter tido gripe ou febre nos últimos 15 dias, não estar grávida, ter tido aborto ou parto há menos de 3 meses ou estar amamentando. Não ter feito nenhum procedimento endoscópico nos últimos 6 meses, não ter feito tatuagem ou piercing há menos de 12 meses, não ter fator de risco, antecedentes ou infecções atuais por agentes transmitidos pelo sangue, não ter viajado para regiões endêmicas para malária, zika, chikungunya, dengue, febre amarela e não ter residido por mais de 3 anos na Europa, devido ao risco de Creutzfeldt-Jakob, a doença da vaca louca, não ter recebido transfusão há menos de 1 ano. Então, se você se enquadra nessas condições, né, por favor, dê uma olhada no que é a tua disponibilidade para você fazer uma doação lá na Secamargo, né, que é, aliás, é uma instituição brasileira que a gente tem muito orgulho, né? É uma instituição de ponta no mundo, no tratamento e na pesquisa de combate ao câncer, né? E se você estiver por lá, cadê? Lembre-se da importância daquilo que você está fazendo, né? Para motivá-lo a, inclusive, levar pessoas com você, tá? Meu amigo Jair Schmidt Filho, hematologista, um cara sensacional, né? Tanto eu quanto ele agradecemos a gentileza de todos vocês, a compreensão de todos vocês, né? Quando você for lá na Secamargo, faz isso, né? Pede para falar com o Dr. Jair Schmidt, né? Vamos fazer uma fila de gente batendo na porta dele, para ele ficar bem feliz, tá, pessoal? Agora é difícil falar, então tá bom, vamos lá. Minha mãe teve câncer, pessoal, e quando a gente fala em suporte para essas pessoas, né, às vezes a gente fala o nome, mas não consegue. Camilinha Leão também, né, Camilinha? E tá curada, que felicidade. E quando a gente fala suporte para essas pessoas, sabe, a gente imagina o câncer como uma doença sem rosto, e na verdade o rosto do câncer é o sofrimento das pessoas que estão lutando contra ele. São pessoas fragilizadas, são pessoas que estão em condições de saúde de muita debilidade, né? E que o psicológico também, né? Ele não está dos melhores, né? Só quem teve câncer sabe o que é olhar de frente para a morte e continuar enfrentando a vida, né? A verdade é essa. Então, até pro meu lado pessoal, né, o que eu vivi com a minha mãe, né, a nossa querida Camila Leão, que é a moderadora do YouTube, que está todo dia aqui com vocês, né? Considere-se um doador de sangue, né? Faça essa reflexão, o quanto a tua ação ela pode salvar uma outra vida, tá?
Obrigado por me escutarem, tá bom? Vamos lá, superchats do YouTube. Diogo Santos, você tá muito zen hoje. Beijo do gordinho. Diogo, cara, acho que eu tô zen todo dia. Deve ser cansaço, trabalhando pra caramba. Não sobra força pra fazer outra coisa. Mas, né, pra não parecer que eu tô molinho, tá aqui, ó, Diogo. Zen, olha o que é o zen. Zen é isso aqui, ó. Ai, Jesus amado, quanta arte. Tiago Trindade, VO2 baixo é preocupante, faço musculação frequentemente. Não, Tiago, só se você está num nível de demanda, né, aquém daquilo que você precisaria para você realizar suas tarefas do dia, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação com uma ergospirometria, né? E aí você ser comparado com os grupos de populações, bem como com aquilo que é esperado de você. Tem isso no exame. Tiagão, faz um exame de ergospirometria. Se você for de São Paulo, né? Recomendo o laboratório do Dr. Franz Burini, que é sensacional, né? E que tem um estudo que é direcionado para performance. Então, se a gente está falando de esporte, né, fala com o Franz. Eu acho que é @FranzBurini, se não me engano, no Instagram dele, tá? Agora, se é do ponto de vista de saúde, eu gosto muito do Alta Diagnósticos, tá? René Milari, a cafeína atrapalha na absorção de creatina? Não, René, ela não atrapalha na absorção de creatina, né? Mas tem estudos que mostram que existe uma competição no retículo sarcoplasmático pela creatina e cafeína, né? Até onde isso pode interferir naquilo que é o seu desempenho, não sabemos, né? Então o que a gente faz? Nós usamos antes do treino a cafeína e depois do treino a creatina, né? Simplesmente não misturamos, né? Ponto, tá bom já. Rafson, o grande apaixonado das manhãs. Bom dia, mozão, e bom dia, Muzi, ótimo dia para nós. Com certeza, Rafson, ótimo dia para cada um de nós. Hélida Carvalho. Muzi, fenogrego realmente faz diferente para mulheres na menopausa? Estou com 42 anos e vejo os sintomas chegando de mansinho. Então, Hélida, por que você vê com 42 anos os sintomas chegando de mansinho? Porque aos 40, teoricamente, você tem metade dos hormônios que você teria aos 20. Então, de fato, você com 42 vai observar esses sintomas. E aí o que eu lembro a você é que, nesse caso, coração, o melhor é tratamento, tá? Principalmente por quê? Porque o grande sucesso da terapia de reposição hormonal é quando ela começa antes de você atingir a menopausa, ou seja, antes de você ficar 1 ano sem menstruar, tá? Por isso procure seu endocrinologista de confiança, de preferência um que trabalhe com a terapia de reposição hormonal, para que ele acompanhe você nessa situação e para ele vá ajustando para você o que você precisa nessa caminhada. Dentro da ginecologia, também você tem os ginecologistas endócrinos, né, a ginecoendócrino, que são ginecologistas que trabalham mais com essa parte clínica do acompanhamento no climatério, tá? Então, endócrino ou um ginecoendócrino para você poder fazer esse ajuste. Gil Schweller, grande Gil. Tá no Brasil, Gil? Nunca sei onde você tá. Leonardo Onofre, bom dia. Uma orientação para progredir carga no agachamento livre, estagnado em 70 quilos, 6 repetições. Trabalho de abdômen e core ajuda muito, Leonardo. Mas olha só, você quer progredir peso no agachamento livre? Então, uma das coisas que você pode fazer é cluster set. Você pode fazer, por exemplo, 3 repetições, descansar 10 segundos, fazer mais 3 repetições, descansar 10 segundos e fazer mais quantas repetições você conseguir. É melhor do que progredir peso, porque
que você está em 6 repetições. Hipertrofia, meu amigo, você vai trabalhar entre 8 e 12. Primeiro chega nas 8 e 12. Na verdade, eu te sugeri primeiro chegar nas 12. Aí você começa a progredir peso. Mas qual que é o maior erro quando a gente fala em progressão de carga, né? A amplitude dessa progressão. Então você já imagina colocar mais 10 quilos de cada lado, né? Só que 70 vira 90. Até 5 quilos de cada lado para um cara que está fazendo agachamento com 70 quilos, você está colocando 10 quilos a mais. Isso não é bolinho, né? Pega, por exemplo, uma anilha de 10 quilos, segura no peito e sai andando no seu dia para você ver o efeito que tem, né? Então essa sobrecarga contínua, ela é importante. Então sobe menos, sobe de 2 em 2 quilos, sobe de 1 em 1 quilo se for necessário, né? Então em vez de fazer 70, hoje faz 72. Você já viu o pessoal que compete, por exemplo, levantamento de peso olímpico? Tem uns pezinhos que são assim, né? 102,5, né? Você tem os meio e os pequenininhos, tá? Então isso é importante. Rafson, mamãe teve câncer também, eu sei como é tudo difícil. Ô Rafson, Deus abençoe você, sua família, né? Olhe pela sua mãe com carinho para vocês e que você tenha ela bem pertinho de você todo dia. Sandro, chefe, tô levando seu MetaQuest 3 uhul. Tem uma Maria Clara que vai gostar muito, Sandroba. Então, tá bem, tamo justo. Maravilha, 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 maravilha. Então, pessoal, fiquem atentos à lista de distribuição que a gente tem no Instagram dos assinantes. Eu sempre publico lá o que eu vou fazer no dia seguinte, né? Então, logo menos eu vou soltar o story para vocês deixarem as perguntas de vocês, né? A lista de assinantes, lembrem-se, além de vocês comunicarem entre vocês, né, para vocês poderem ter acesso ao que é a rotina do titio para a gente estar sempre junto, né? Então, entendam, não consigo olhar todas as suas mensagens ou avaliar de forma, como falar, meticulosa aquilo que vocês publicarem lá. Mas é sempre legal receber um oi, um abraço, um tô por aqui, tá? Isso é muito bom. Guardem isso, estou regularizando os nossos encontros matinais. Então, estamos começando todo dia 7 da manhã. Tem alguns dias que eu tenho dificuldade, né? Semana passada, sexta-feira a gente estava montando academia, sábado eu estava em Palmas, domingo eu também estava em Palmas, mas fazendo a aula para poder dar na BTFF à tarde, 8 da manhã. Preciso treinar. E esse final de semana eu dou curso com o professor Dr. José Carlos Garcia Júnior, né? A gente vai dar aula de cirurgia no ombro, né? Dia 1º, primeiro dia de cirurgia, vai ser dia, acho que de artroscopia. Dia 2, a gente vai ensinar o pessoal a fazer prótese de ombro, né? Só contando para vocês, as vagas já estão completas, né? A gente está estudando como fazer alunos participarem dessas aulas, né? Porque, cara, já pensou você esperar a tua graduação inteira, residência inteira, para você ver uma cirurgia de prótese, né, de ombro? É difícil, né? Então, quem gosta de ortopedia, já está próximo aí dessa parte cirúrgica, né? A gente dá um jeito de aproximar vocês aí, né? Estamos estudando como é que a gente pode fazer isso. Mas só para falar para vocês, talvez esse sábado, né, eu não consiga estar com vocês. Domingo, impreterivelmente, os farei companhia, estaremos juntos nessa rotina. Amanhã nos vemos 7 da manhã, tá? Logo menos deixo o history para vocês colocarem as suas perguntas. E aí a gente conseguir trocar ideia numa buena. Combinado? Combinado. Então tá bom. Não esqueçam, né, da campanha de doação do AC Camargo, tá?
Novembro é mês de doação de sangue, então que você possa sensibilizar com as pessoas que precisam de você e não tem como pedir. Então nossa função de estar aqui, pessoal, é também lembrar vocês dessas oportunidades para que cada um de nós tenha a capacidade de agir socialmente de uma forma positiva, tá? Isso é uma coisa bem... deixa eu marcar aqui. Camila Leão colocou colocou aqui AC Camargo Cancer Center, tá? Então vamos lá, apelo para toda a disposição de vocês, para a gente poder ajudar o próximo numa hora que ele necessita tanto, tá bom? Então é isso, preciso treinar. Beijo para vocês, com Deus, fiquem bem, tamo junto, até mais, hasta luego.